boa noite. Apesar de estar sol, é boa noite. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos cabos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular o teu serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, enquanto invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreende. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em um mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispõe toda a vida a mobilizá-los, quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra do falso refúgio durante séculos consecutivos. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Jesus, quando esteve no planeta, nos falou da porta estreita, que a porta larga é a porta mais fácil do que a porta de Lutero no mundo. A porta estreita nos leva do caminho do desenvolvimento da nossa espiritualidade. E muitas vezes, Emmanuel, quando nos chama a atenção, parece ser um espírito extremamente duro. Nós não. Emmanuel não é duro. Emmanuel é um espírito que nos chama à disciplina. O que vamos analisar? Antes de estarmos aqui hoje, nesse dia quente, há quantos não passou a ideia na cabeça? Eu não vou lá, não tem ar-condicionado, tem um ventilador barulhento, não vou ir lá. Eu vou ficar em casa, vou ver televisão, vou fazer outra coisa. Esta é a porta larga. A porta estreita é: tenho necessidade de evoluir, preciso ouvir algo que me ajude a continuar no caminho do desenvolvimento espiritual. E aí decidimos optar pela porta estreita. E essa nós temos que optar. Muitas vezes na família, no trabalho, na sociedade. Então Emmanuel nos adverte. Temos que seguir aquilo que Jesus disse, que é ir em busca da porta estreita. E agora, nesse momento, vamos todos nós fazer a nossa oração mentalmente, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais a respeito da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que disse há 2000 anos atrás que na época apropriada nos mandaria alguém que ia nos esclarecer sobre como chegar à
tão sonhada felicidade. No momento em que nós atravessamos a porta estreita, nós vamos orar agora, pedindo por nós, que possamos aprender tudo aquilo que a nossa companheira fez com tanto amor, com tanto carinho, e mentalmente acompanhe o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nós iniciamos a exposição doutrinária. Nesta noite, nossa companheira do Centro Espírita Allan Kardec, a Maria Lúcia Alves, vai nos trazer a mensagem. Maria Lúcia. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Que a gente consiga levar essa paz a todos os lugares que a gente vai. Hoje eu vou falar de um tema assim, difícil. Sociedade. Será que estamos mesmo aprendendo a viver em sociedade? Ou às vezes nem sabemos mesmo o que quer dizer sociedade. Segundo o dicionário, sociedade é um conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes e que interagem entre si, constituindo uma comunidade, objeto de estudo comum entre as ciências. Mas, sob a luz da doutrina espírita, podemos dizer que a sociedade é a escola obrigatória da evolução humana. Essa foi a parte que eu li e reli o Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, para entender, de acordo com a doutrina espírita, a sociedade é obrigatória para a nossa evolução. Os desafios da nossa convivência. Vivemos nesse cenário onde impera diversidade, diferentes crenças, valores, culturas e raças, anseios, tornando a convivência desafiadora. A primeira convivência, a mais desafiadora que nós temos, é a família, a nossa primeira sociedade que a gente tem, onde a gente enfrenta os primeiros obstáculos, é lá na família. Desse modo, em consonância com as leis que regem as nossas vidas, necessitamos aprender mais a viver em sociedade. Para a gente entender um pouquinho como conviver em sociedade, eu vou falar um pouquinho sobre a história do corpo espírita. No planeta, há muitos anos, teve a Era do Gelo. Até tem um filme, A Era do Gelo. As crianças adoram ver a Era do Gelo, né? Então, houve a Era do Gelo. E os porcos espinhos, eles começaram a sentir muito frio. E começaram a se chegar um no outro. Mas eles chegaram de uma forma muito brusca. E aqueles espinhos deles machucaram uns aos outros. Teve uns que morreram por causa dos espinhos. Outros se afastaram muito feridos e morreram solitários. Mas uns começaram a pensar: se a gente unir os espinhos devagar, a gente vai conseguir chegar um pertinho do outro e transmitir o calor. E daí nós não vamos morrer. E assim aqueles que sobraram conseguiram sobreviver. Que mensagem essa história quer nos passar?
que nós somos porco espinho. Muitas vezes nós somos cheios de espinho. Chegamos nas pessoas de forma brusca, magoamos e até matamos, porque a pessoa se afasta e vai entristecendo. E nós não estamos sabendo viver em sociedade. Porque se nós conseguir chegar com calma, mansidão, que Jesus nos ensinou, nós vamos conseguir chegar nas pessoas, aprender a respeitar as pessoas. E vamos conseguir, então, conviver numa sociedade. É difícil, mas Deus nos deu as leis que regem o universo. E como seres únicos que somos, espíritos em processo de aprendizagem, transitoriamente, de passagem por esse plano, que às vezes a gente pensa que vai viver muitos e muitos anos, e vai construindo casas, e mais casas, e mais terras comprando, e esquecemos o principal, viver, mas viver com dignidade, ajudando o outro, entendendo como a gente tem que viver em sociedade. A gente, quando vem para cá, a gente já traz uma bagagem, um aprendizado já realizado, mas também trouxemos junto com a gente imperfeições a serem vencidas. E é essas imperfeições que a gente tem que burilar no dia a dia. A gente escolheu como vinha, com quem a gente ia estar. E é através da convivência que a gente vai aprender. Então Deus nos deu a lei, as leis divinas, as leis que vão reger a nossa vida. Mas quais são essas leis? Que vão nos orientar? São as leis morais. As leis que o Cristo veio nos ensinar novamente, as mesmas leis que Moisés ensinou no Monte Sinai, mas que Jesus veio acrescentar um pouco mais. As leis morais, de acordo com a doutrina espírita, são conjuntos de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Se refere às relações do homem com Deus e com o seu próximo. Esses ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, pois estão expressos na primeira das obras básicas do Espiritismo, publicada em 1857, sob o título de O Livro dos Espíritos. As leis morais também foram divididas em 10 partes, como os 10 mandamentos de Moisés. A primeira lei divina, a segunda lei de adoração, terceira lei de reprodução, a terceira é a lei do trabalho, a quarta lei de reprodução, a quinta lei de conservação, a sexta lei de destruição, a sétima lei de sociedade, a oitava lei de progresso, a nona lei de igualdade, a 10ª lei de liberdade e a nona lei de justiça, amor e caridade. A nona não, a 11ª seria, porque lei de justiça, amor e caridade é a lei que engloba todas elas. O que podemos então entender pela lei divina? A lei natural. Segundo a doutrina espírita, a lei divina abrange as leis físicas, que é a lei da ciência, e as leis morais. As leis físicas são as leis do mundo natural e material, as leis da matéria. A lei divina é eterna, é imutável, como o próprio Deus. Se a gente observar a lei de Deus, as leis divinas, a gente vai ler e vai pensar, foi feita para mim hoje essa lei, mas não muda. Nós é que mudamos. A lei de adoração,
que também é uma lei que serve para nós, a lei de como vivemos em sociedade, é um sentimento natural do homem. Nós temos que adorar algo para alcançar. E assim a gente sente uma adoração por Deus. E buscando nele a proteção. Porque consiste no pensamento, em aproximar nossa alma. A lei do trabalho, é ruim trabalhar? Às vezes, quando a gente trabalha demais, esquece que o trabalho é para a gente, para o nosso progresso. E não para a gente enriquecer aqui. Porque se a gente trabalhar para adquirir apenas o necessário, o trabalho é bom, enobrece, porque a gente vai ter tempo de ver o sol nascer, a gente vai ter tempo de observar a família, de caminhar na praia, que é tão bom, mas a gente trabalha de manhã à noite, não temos tempo nem de chegar na praia, de ver as ondas que bate tão lindo. Amanhece, a gente nem agradece pelo sol, ou pela chuva, ou pelo canto dos pássaros. A gente não consegue, porque a gente está sempre trabalhando, sempre em busca de mais e mais. E isso dificulta, porque não é essa lei de trabalho que o Cristo fala. O Cristo fala daquele trabalho que nos faz progredir espiritualmente. Nós temos que trabalhar, porque se nós não trabalhar, nós não vamos comer, e nós não vamos passar a vida às custas dos outros. Mas também temos que pensar em viver. Toda a natureza trabalha. Se a gente observar, toda a natureza trabalha. Os pássaros trabalham, os animais trabalham, tudo para o progresso da humanidade. Então, nós devemos trabalhar. Porque um só da família também trabalhar é triste, não é? Todo mundo deve trabalhar. A lei de reprodução. A lei de reprodução é necessária. Porque se não existir a lei da reprodução, como é que vai ser a manutenção da vida? Sem ela, o mundo corporal ia ficar sem existência. E é através da reprodução que as raças humanas vêm se burilar. E Deus mantém tudo em equilíbrio. A lei de conservação. E isso tudo que eu estou falando, essas leis, elas fazem parte desse conjunto que se chama sociedade. A lei de conservação foi dada a todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles devem cumprir os desígnios da providência. Eles foram dotados de tal meio para isso. Nós não precisamos também sair matando por aí afora animais, aves. Nós temos que ter as coisas para a nossa sobrevivência. Claro, a lei dos animais, eles têm que uns matarem para sobreviverem. É a lei. Mas nós já somos humanos, já estamos aqui em evolução, temos que entender um pouco. Que tudo tem um preço. E não é necessário que a gente precise fazer tanto uso de carne. Eu sou carnívoro, ainda tenho que me burilar muito, mas não precisa tanto. E tantas outras coisas, não? A lei da destruição, transformação, processo natural. Tem que morrer para renascer. E regenerar a matéria. É necessário para o equilíbrio do mundo que haja a morte. É necessário que haja destruição, muitas vezes,
A gente se choca com as coisas, com as notícias, mas é necessário. É necessário para que aqueles nossos irmãos que partiram naquele momento, que eles voltem, talvez para nos ajudar. Já imaginaram aquela barragem que rompeu? Aqueles espíritos, eles podem vir aprender como resolver uma barragem mais tarde, sem ter tanta vida sofrendo, né? Foi o mal do homem aquilo ali? Foi. Aquilo que aconteceu agora, aquele jogador, tão novinhos. Tudo é falha nossa. A gente não pensa. Sempre temos que estar entendendo as leis divinas. Orai e vigiai. É isso que Cristo fala para nós. Os seres vivos da terra fazem uso da matéria uns dos outros, destruindo-se mutuamente. Destrói a terra, fica forte e a gente planta uma árvore e dá uma árvore dentro. Não é assim que acontece? Agora vamos para a lei de sociedade, que é o tema que eu estou falando. A vida em sociedade é uma obrigação do homem. Ele deve utilizar-se de todas as faculdades que lhe foram cedidas para trabalhar pelo progresso da humanidade. Isso aqui está lá na lei de sociedade, no livro dos Espíritos. Entre os animais, porque se existe um animal que precisa do outro para sobreviver, é o homem. Ele não consegue sobreviver sozinho. Um animal ganha um filhotinho, quando está assim certo, criando asinhos, passarinhos, eles se viram sozinhos. Se a gente for observar, lá no copeiro, uma vaca, né? Ela ganha o seu bezerro e sai ele já por aí fora. E o homem, por que será que Deus deu para nós a necessidade de precisar de um outro para sobreviver? Porque a gente, como diz a minha companheira Verinha, é mazinho, egoísta. A gente precisa do outro para sobreviver. E a gente precisando do outro para sobreviver, é aonde a gente tem que aprender a viver em sociedade. Burilar nossa vida e tirar os espinhos que machucam os outros. A lei do progresso, estamos aqui para cumprir a lei do progresso. Progressão. Nós estamos aqui progredindo. É a escola da vida? É. E a gente tem que progredir. O progresso moral é consequência do progresso intelectual. O homem deve conhecer a distinção entre o bem e o mal. E quem vai orientar isso é o seu livre-arbítrio. Eu sei o que é certo e o errado. Ah, mas às vezes eu posso dar uma escapadinha e fazer o errado. Só uma vez. Mas a nossa consciência vai nos cobrar. A lei de igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus. Apesar de terem sido criados iguais, pela experiência eles são diferentes. E eles se progridem em ritmos diferentes. Cada um tem seu livre-arbítrio e tem passo a passo a sua evolução. A lei de justiça. Essa lei abrange todas as leis. A lei de justiça, a lei do amor e caridade. A justiça é o respeito e aos direitos de cada um. Este conceito está gravado em cada um de nós. Este
é o resumo do que se entende pelo direito fundado na lei natural. Todos os direitos são fundamentais ao homem, como o direito à vida. Só assim podemos progredir e crescer, ao invés de nos diminuir. E na pergunta 619 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: Deus proporcionou a todos os homens meios de conhecer a sua lei? E os Espíritos respondem: todos podem conhecer a sua lei, mas nem todos vão compreender. Porque só compreende os homens de bem e aqueles que buscam a compreensão. Porque é necessário que eles compreendam que o progresso se realize. Segundo Haroldo Dutra Dias, eu sou muito fanática, assim até, então eu gosto, não é porque ele é um expositor muito bom. Ele é um expositor espírita, um mineiro, e ele diz assim: há uma cerca que separa a mente humana a compreensão da lei divina. E só consegue entender a lei divina quem tem a bondade no coração, quem é bom de coração. Quando Jesus dizia: bem-aventurados os humildes, os mansos de coração, porque herdarão a terra, porque herdarão o reino de Deus, porque entenderão as leis divinas. Não importa títulos acadêmicos, não importa status. O que importa é aqui o que eu estou sentindo. E Kardec continua perguntando: mas onde está escrita a lei de Deus? Os muçulmanos diriam: está escrito no Corão. Os judeus, Torá. Os cristãos diriam: na Bíblia. E nós? Onde está escrito a lei de Deus? Porque a lei de Deus não é uma linguagem escrita em papel, em pergaminho. E os espíritos superiores respondem: a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então vamos entender: quando nascemos, nasceu a Bíblia, porque na nossa consciência está grafada a lei de Deus. E quando vamos falar assim: hoje eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou hoje vou fazer uma palestra, mas não é eu vou fazer uma palestra, eu tenho que pegar isso aqui do meu interior, porque já está aqui as leis, já está aqui o Evangelho. Eu só tenho que tirar isso daqui que está adormecido. Essas palavras divinas está adormecido aqui, eu tenho que tirar ela e passar adiante, dar vida para essas palavras, para as leis divinas e para palavras do Mestre. Na nossa consciência, Deus grafou todas as leis divinas. Isso significa que o juiz é a nossa consciência. E quando ferimos as leis divinas, vamos contra quem? A nós mesmos. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade ele tem de que seja revelada? Aí os espíritos respondem: porque o homem esquece. Nós esquecemos, nós desprezamos a lei de Deus. Então é necessário lembrar. Vamos imaginar uma geladeira, não tem os bilhetinhos? A gente não coloca lá: amanhã tenho que pagar uma conta de luz. E Deus fez
os bilhetinhos para a gente. Os bilhetinhos que ele fez foi na nossa consciência para nós lembrar. E o Evangelho. Quando a gente tem o Evangelho e lê, cada vez que a gente lê, a gente vai estar lembrando do quê? Das leis divinas. E Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito para nós, na sociedade, né? Hoje. Qual o tipo mais perfeito para nos guiar, para nos servir de modelo para nós, no dia a dia? E os Espíritos apenas falaram, vede Jesus. Olhem Jesus de uma forma diferente. Olhem Jesus, o Mestre, como ele queria que fosse olhado. Onde está Jesus neste momento? Está em cada um de nós. Se a gente olhar para ele, eu estou vendo Jesus. Mas Jesus quer que seja visto de forma com amor, respeitando as diferenças de cada um. Isso é ver Jesus. É simplesmente aceitando as pessoas com todos os seus defeitos. E Kardec faz um comentário muito bom. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus não oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado no Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Depois ele continua perguntando. E eu estou fazendo essas perguntas porque me chamou muito a atenção, porque a gente está lendo o livro dos Espíritos e cada vez que a gente lê, a gente vai descobrindo um pouco mais. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Então nós vamos ter necessidade de ter o bem terreno em sociedade. Porque Deus não pode impor um dever sem conceder o meio para ser cumprido. Com que fim Deus fez atrativos e gozos dos bens materiais? Essa eu fiz umas quantas vezes para entender. Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão. E também para o provar na tentação. Olha só, ele deu tudo para nós. A gente olha aquele olhinho e chega a brilhar. Tu vai chegar lá nas coisas mais simples, aquelas coisas assim, sorvete, ai, vai ser bom, bem. Mas é, a gente tem que saber que a gente tem que se controlar, né? E a gente não se controla, daí vem depois as consequências. A mesma coisa no dia a dia, as caminhadas, coisas simples, tudo isso nós podíamos fazer, mas é melhor a gente ficar sentadinho. Não, vamos caminhar, vamos fazer atividades, vamos visitar um amigo. Ainda há pouco, ontem ou antes de ontem, suicidou-se mais um. Quem sabe não está na hora de a gente começar a nossa atividade, de chegar lá e conversar um pouquinho. Se a pessoa não quer conversar, vamos compartilhar o nosso ombro. Não vamos deixar a pessoa falar. É ótimo. É isso que precisamos fazer. Não vamos vencer pela tentação de ser do egoísmo, da maldade, da preguiça. Vamos ser humanos. Vamos viver uma sociedade de espinhos, sim, mas que a gente consiga fazer com que esses espinhos não machuquem. Qual o objetivo dessa tentação? Perguntou Kardec. Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. E é nessa caminhada evolutiva
que estamos criteriosamente colocados no nosso convívio as pessoas difíceis. Quando a gente encontra alguma pessoa difícil de se lidar, se é um amigo, é mais fácil. Agora, se é na família, a coisa é complicada. Mas ali é que está o nosso resgate. Ali é que está a nossa aprendizagem. Então, quando a gente enfrentar um problema assim, vamos perguntar: o que eu estou aprendendo com isso? Que ensinamento eu vou dar a essa pessoa? E vamos viver. Cada dia. Seres sociais que somos, temos inúmeros deveres perante os outros, perante a natureza e perante nós mesmos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo primeiro. Primeiro eu tenho o dever comigo. Eu tenho primeiro que me amar. Se eu não me amar, eu não vou conseguir passar esse amor aos outros. Se eu não conseguir me ajudar, como é que eu vou conseguir ajudar o outro? Então, primeiro eu me amo, depois eu vou amar o outro. Mas não é assim, ó, primeiro só eu não. Eu estou me amando, eu sou feliz, eu tenho que passar essa felicidade para o outro. Jesus se amava. Porque ele amava todas as pessoas e ele se via em cada um. E para ele, a coisa mais linda que existia era o ser humano. Ele era um apaixonado pelo ser humano. Então a gente tem que dizer: Jesus me ama. Eu sou feliz porque Jesus me ama. E passar isso para os outros. Devemos colocar-se sempre no lugar do outro. Porque é muito fácil eu falar do outro, das atitudes do outro. Mas vamos colocar um pouquinho no lugar. Deus deu a inteligência Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele criou os espíritos iguais, em condições iguais, só que cada um evolui de acordo com o seu livre-arbítrio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: sede perfeitos. No capítulo 17, Jesus diz lá no Evangelho: amai os vossos inimigos. Que amai os inimigos é fácil, né? Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Que evolução vou ter? Não vai adiantar. Eu já amo por natureza. É meu filho, meu marido, meu irmão, ou meu amigo. Mas aquela pessoa que tu não gosta, é difícil, mas é aquela parte que nós temos que amar. Não fazem assim também os publicanos, lá no Evangelho, os publicanos, que chegavam a pintar o rosto para dizer que estavam jejuando, fingiam que estavam amando? Não é isso que Jesus quer de nós nesta sociedade. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros. Não fazem os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quando a gente passar por alguém, vamos desejar a paz de Cristo. Cumprimente, bom dia. Se a pessoa não respondeu, mas a gente deu para ele o nosso bom dia. O sol nasce para todos. Não é para um e para outro. Não, é para todos. Porque Deus nos ama
igual. E Ele quer que a gente seja perfeito. Que a gente aprenda, por meio das nossas imperfeições, a buscar o que a gente não conseguiu numa outra vida, numa outra encarnação. Este é o momento. Nós temos vivido um momento único. Então vamos aproveitar. Viver essa comunidade, viver essa sociedade de espinhos, sim, de espinho, de obstáculo. É uma escola difícil, mas nós temos aqui para aprender. E um ajudando o outro, rumo à perfeição. Uma boa noite e fique com Deus. A Marilúcia nos fez passear pelas 10 leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. E eu vou convidar a todos para nós voltarmos à primeira lei moral, a lei de adoração. É nesta lei que nós, filhos de Deus, criaturas de Deus, agradecemos a Ele por ter nos criado simples e ignorantes, nos dando estas 10 leis morais para que possamos seguir, para conquistar a evolução, a felicidade. A felicidade não é nesse mundo, disse Jesus, mas nesse mundo nós começamos a conquistá-la. Por isso nós estamos aqui, porque estamos em busca da nossa evolução espiritual. E nesse momento vamos agradecer a Deus por tudo que nós aprendemos. Nós vamos também fazer a caridade, porque Allan Kardec sintetizou a doutrina espírita em fora da caridade não há salvação. E quando você fala em caridade, não é simplesmente a caridade de dar um dinheiro, é a caridade de suportar o membro difícil da família, é a caridade de perceber um colega de trabalho que está passando por dificuldades e prestar o nosso ombro para que ele possa se apoiar para continuar a nossa caminhada. É a caridade de orar, como disse a nossa companheira, pelos que nos perseguem. E nesse momento vamos orar, agradecidos pela explanação doutrinária. Vamos fazer que a nossa oração chegue até os nossos lares, até o nosso local de trabalho, que vá até nossos amigos. E vamos procurar sentar agora da melhor maneira possível que os nossos espinhos permitem, para não machucar demais os outros e não sermos também machucados, porque nesse momento, junto de cada um, está um trabalhador da espiritualidade para que seja efetuado um passe coletivo. Trabalhadores da espiritualidade, melhor que nós, sabem das necessidades espirituais e corporais de cada um de nós, estamos repassando as energias que precisam para termos uma semana melhor e para sermos um pouco melhor. Então, agradecendo a eles, nós dizemos mentalmente: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas na medida em que fomos perdoando aqueles que nos devem, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. É assim, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, nós encerramos os trabalhos e tem uma água fluidificada que a espiritualidade está disponibilizando para vocês, um remédio de acordo com a sua necessidade. Está ali fora, vão em paz e estejamos juntos no próximo sábado às 19 horas. Que a paz esteja com vocês.